Bom é estar na presença de Deus. Bom é adorar esse Deus que tudo pode, tudo faz. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza. O Evangelho escrito por João, capítulo 10. Glória a Deus. Versículo 27. Glória a Deus. Meus irmãos, alguns irmãos estão trabalhando na festa, o pastor Gabriel está pregando fora, e alguns outros irmãos estão viajando, amém? Glória a Deus. E outros deixaram Deus para estar na festa, Por quê? Irmãos, eu falo isso. Nós fomos tirados do mundo para Cristo. Eu agradeço a Deus pela tua vida, que você hoje está aqui. Por quê? O mundo seduz o ser humano e os leva com ele. A Bíblia diz que não tem como servir dois senhores. Ou teu coração é de Cristo, ou teu coração é do mundo. O Deus do mundo quem que é? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, se você preferiu estar na presença de Deus hoje e rejeitou a vontade da carne, ou que em nome de Jesus nem teve nem vontade, para estar nas coisas do mundo, Deus se alegra do teu louvor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Alguns me avisaram, pastor, eu vou estar trabalhando, amém? Mas aqueles que deixaram a casa de Deus para ir se divertir com as coisas do mundo, fica aqui a palavra do seu pastor, que não é certo, não é verdade, irmão? Não é certo. Davi disse, ele preferia um dia na casa de Deus, do que 1000 em outros lugares. 1000 em outros lugares. Irmãos, Jesus nos chamou do mundo, do pecado, para nos dar a vida eterna. Então esse momento da igreja, de louvor, de comunhão, de estar na casa de Deus, é um momento de preparação, porque o Senhor vai vir buscar a sua igreja. O Senhor vai chamar a sua igreja do alto, aleluia, e a igreja vai subir, glória. Aqueles, a Bíblia diz, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, permaneceram na presença do Senhor, em nome de Jesus. Não é o tanto de Bíblia que você conhece, não é o tanto de crente que você acha que é a reverência, é a entrega, é a vida que você quer levar na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu tenho o prazer, alegria, ó Deus amado, de estar na tua presença, Pai, e pedir, Senhor querido, que o Senhor faz, ó Deus, presente todos os dias, ó Deus, em nossas vidas. Fala conosco nesta noite, Pai, através da tua palavra. Revela para nós a tua palavra, traga ela firme e forte em nosso coração, ó Pai, para que possamos ter a certeza, Deus, que o Senhor está nos ensinando, nos fazer guiar na tua palavra, na tua presença, Pai. Nos ensina, Senhor querido, da forma a qual nós viemos, ó Deus, cada vez mais nos entregar em sua presença, Pai. Nos faça te conhecer a tua voz, conhecer o teu querer. Em o nome de Jesus eu te peço, oro e te agradeço para a glória do teu nome, amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Meus irmãos, hoje eu quero falar do tema ouvir e viver aprendendo a discernir a voz de Deus.
essa é uma palavra muito importante para nós, servos e servas do Senhor. É uma palavra a qual nós temos que nos preocupar. Nós vivemos em uma era muito barulhenta. Nós vivemos em uma era onde o silêncio é entediante, onde o silêncio confunde em muitas coisas. Nós estamos a todos momentos com alguma coisa, ouvindo alguma coisa. Eu, por exemplo, sempre estou ouvindo um estudo bíblico, uma pregação, ou um aprofundamento daquilo que eu tenho dificuldade, porque o meu tempo é muito corrido, eu tenho pouco tempo para ler. Eu leio, mas eu tenho pouco tempo para ler, né? Pouco tempo na questão do que eu queria ter de tempo para ler, mas eu tenho meus tempos de ler. Mas eu também vou para outros livros, vou ouvindo, eu ouço. Quando eu não estou ouvindo os audiolivros, ou pregação, ou ensino, eu estou ouvindo louvores. Eu tiro por mim que, irmão, quando eu estou sozinho fazendo alguma coisa, parece que bate a vontade de ouvir um louvor, alguma coisa, está ouvindo, aprendendo. Então, pensando nisso, eu creio que a maioria dos irmãos não gostam de ficar em silêncio, ou que tenha silêncio ao seu redor. Tem pessoas que dormem com um toque musical, para que o seu sono talvez possa se encontrar melhor, e durma, e não venha talvez ouvir barulho que está fazendo lá fora, no telhado, ou debaixo da cama, né? Tem gente que tem ou medo, ou acorda por qualquer barulho, e coloca lá um louvor, um toquinho, e está sempre ouvindo. Quando nós não estamos ouvindo essas coisas, nós estamos talvez, algum de nós, ou talvez todos nós, estamos parados na frente de uma televisão, ouvindo um programa de televisão, um noticiário. O certo é que, irmão, nós estamos todo momento ouvindo alguma coisa, ouvindo um barulho daqui, ouvindo alguém dali, ouvindo uma reunião que nós estamos participando, ou talvez um trabalho, comunicação com nossos amigos de trabalho. Sempre nós estamos ouvindo, sempre nós estamos ouvindo alguém, sempre nós estamos aprendendo, sempre nós estamos buscando entretenimento para distrair. Esse é o maior problema da nossa era, do nosso século, é o silêncio. Você conseguiria ficar em um lugar por mais de 1 hora em silêncio, sem estar dormindo? Não é difícil? Se a gente senta no banco lá do banco, esperando ser atendido, e tudo em silêncio, a gente olha e parece que o tempo demora mais, não é assim? Parece que o tempo demora mais. E vou aqui pôr o Leandro na pregação, que ele disse que ele conversa sozinho, vou entregando ele. Quando ele não está em silêncio, quando ele não está ouvindo o silêncio do rádio, do celular, ele está falando com ele mesmo. Então nem ele deixa ele quieto em silêncio. É assim. Você sabia que nós, com boca silenciosa, não ouvindo não ouvindo pelo ouvido o ruído que vem de fora, dentro de nós não está se fazendo silêncio? Quantos de nós está trabalhando e a mente está ali falando, a mente está funcionando, você está pensando em algo, alguma coisa está sendo falado? Porque ouvir não é ouvir só com o ouvido aqui, irmão. Nós ouvimos também com a alma. Nós ouvimos coisas do passado que falam em nossa mente. Sempre estamos ouvindo, em qualquer situação ou circunstância. Eu quero falar com vocês sobre algumas vozes que nós ouvimos, se não procurarmos evitar. Só que tem uma que não entendemos, mesmo ouvindo às vezes, e às vezes não compreendendo, nós evitamos de ouvir.
eu vou falar sobre ela, mas eu queria falar primeiro sobre a voz do diabo. A voz do diabo, ela se confunde em muitas coisas, em muitas situações. Você se lembra no Éden? Eles ouviam Deus. De repente a serpente vem, o diabo vem na serpente e começa a dialogar com ela. O problema não era o diálogo, o problema era quem estava falando com ela. Ela poderia estar pensando, essa voz não é uma voz para me estar ouvindo, nem dialogando. Eu fico doido quando aqueles que fazem trabalho de libertação quer saber o nome do diabo, de onde ele veio, quem que ele é. Irmão, o cão é mentiroso. Tem gente que acredita no que ele fala. Tem gente que consulta ocultismo. Tem gente que vai em pessoas que jogam aquelas cartas, como é que chama aquilo lá? Tarô? Tarô. Búzio, tem isso também, búzio, né? O que é? Uma concha, que é aquele trem lá? É umas pedras. Tem gente que ouve o diabo, irmão, pelas outras pessoas, pela internet. E como o diabo fala pela internet, virou um palanque para ele. Essa voz, seja em silêncio, seja dando a entender, seja falando de uma forma que não seja barulhenta, nós temos que aprender a discernir. A voz do diabo, todo crente tinha que aprender a discernir. Jesus aprendeu a discernir a voz dele na boca de Pedro. E Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Nós temos que tomar cuidado com essa voz. Ela vem pela uma mensagem. Ela vem pelo um convite. Ela vem no momento que o corpo humano, nós como ser humano estamos mais carentes muitas vezes. A voz do diabo é sedutora. A voz do diabo é doce, irmão, não é amarga não. A voz do diabo convence. Ele tentou convencer Jesus. Transforma essa pedra em pão. Se joga daqui, porque a palavra de Deus diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e não te deixará tropeçar em pedra. Eu vi o pastor Ederson dando a escola bíblica hoje. Falei, será que ele vai pregar a mensagem que Deus me deu? Tem a voz do diabo, querido. Aprenda a discernir. O diabo não te ama, não. O diabo te odeia. Mas o diabo é um ser espiritual, inteligente, sagaz. Ele manipula, ele trabalha, ele trama. Ele quer te derrubar. Ele quer pôr um vício na tua vida. Ele quer pôr um desejo descontrolado em você, para que você vire escravo dele, escravo dos seus sentimentos, escravo do seu querer, dos desejos carnais. Ele sabe, irmão, qual é a nossa fraqueza.
Ele sabe qual é o prato que Ele pode nos apresentar. Ele sabe qual é a forma que Ele pode nos pescar. Pastor, mas o que eu preciso fazer é buscar de Deus para discernir qual é a voz, como Ele está fazendo, como Ele está agindo, como Ele está fazendo a obra dEle. E quantos de nós muitas vezes estamos sendo seduzidos pela voz e as ações do diabo? Talvez você não está prosperando, porque dentro daquilo que é teu desejo, o diabo está te enganando. Não, mas eu sou da oração e do jejum. Irmão, quis enganar Jesus, não vai enganar você. Não vai me enganar. O diabo não tem medo de nós, irmão. E ele não tem respeito também não. Ele não está dizendo, não vou mexer ali porque ali é homem de Deus. Não, é ali que ele quer mexer mesmo. É naqueles que é mais santo, busca mais, ora mais, que ele quer derrubar mesmo. Porque os outros já estão sendo meio que empromado. Vira e mexe, está sendo meio que empromado pela voz do diabo. Nós temos que aprender a discernir a voz do diabo. Seja em deixar entender, seja no gesto, seja de alguma forma, ele está tentando nos pescar, nos parar. E quantas vezes o diabo te atingiu e você ficou com raiva de alguém? Quantas vezes o diabo usou alguém para te ferir e você criou mágoa? E pegou um ranço pessoal da pessoa, pegou uma raiva, pegou um ódio, simplesmente porque o diabo usou a pessoa, e você não conseguiu discernir que aquela voz não vinha de um ser humano, mas um ser humano usado por ele. Aprenda a discernir a voz do diabo. Não fica caindo nas armadilhas. Meus irmãos, as coisas, o inimigo ele trabalha de uma forma que muitas vezes nós até desconhecemos a capacidade que ele tem. Ele traz uma miragem, ele traz uma ilusão. Ele é especialista em criar uma ilusão. Ele é especialista. Nós temos que tomar cuidado. Eu estava conversando com o pastor Leandro hoje cedo sobre um jovem, não é tanto jovem mais, foi do ministério, demos oportunidade para ele. Era para ser o meu braço direito hoje. Mas ele começou a ouvir algumas pessoas que diziam, aquele cara lá que você está indo com ele lá, ele é filho do diabo. Ele é filho de Satanás, olha só. Aonde nós estamos aqui, você vai ter mais oportunidade, você vai ser ajudado, você vai ser reconhecido. Eu vou abrir para você um monte de agenda, você vai pregar para tudo quanto é lado, e prega, o menino prega. Resumindo, os que me chamavam de filho do diabo, abusou da enteada, teve que fugir para não ser preso. O outro policial aposentado bateu na mulher, quase foi preso. E ele foi para lá. Chegou lá, desviou, voltou para as drogas, acabou com o ministério. Quem que é o filho do diabo? O diabo usa até aqueles que você menos imagina. Você precisa ter discernimento, entender.
Porque o diabo, ele maqueia, ele quer usar algo que parece ser a voz de Deus. O pastor Ederson contou aqui hoje o testemunho de um homem que queria mudar para uma cidade. Deus usou uma mulher de Deus e falou para ele não ir, que não era de Deus. E de repente, antes do culto acabar, levantou outro homem no meio e disse: é de Deus, é isso que eu estou te mandando para lá. E ele foi. E ele quase acabou com a família, voltou para trás humilhado. Tome cuidado, irmão. Tome cuidado. Aprenda a discernir. Pastor, mas como eu faço? Vai orar, busca Deus. Deus, me ensina a discernir. Você ouviu algo, uma proposta, é alguém que está te manipulando. Dobra o joelho e diz: Deus, se esta voz, se essa pessoa está sendo usada pelo diabo para me manipular, me mostra, abre os meus olhos. Eu preciso saber. A segunda voz, irmão, é a voz daqueles que estão perto, ou aqueles que exercem força emocional sobre nós. Aqueles que nós colocamos confiança. Pastor, não temos que ouvir? Tem. Mas você tem que discernir se aquilo que aquelas pessoas, esse conselho, ele está sendo um conselho direcionado, encaixado, condizente com o propósito de Deus para a tua vida ou não. Você precisa saber se esse conselho vai te levar para onde Deus prometeu, para aquilo que Deus tem para a tua vida, ou vai te afastar. Quantas pessoas caem em conselho de outras pessoas, simplesmente que tinham a carência de ser acolhido, e foi acolhido por um determinado grupo ou pessoa, e de repente começa a ouvir uma voz, que vai na contramão daquilo que Deus quer para ela ou para ele. Você se lembra de Absalão? Absalão, ele pecou. Ele matou o seu irmão, ficou fugido 10 anos, depois ele voltou. Davi não queria olhar para a cara dele, Davi não queria conversar com ele. Aí um amigo de Absalão disse para ele: você é herdeiro, toma o trono. O amigo íntimo de Absalão diz: você pode tomar o trono do teu pai. Eu não lembro o nome, não sei se é Abias, não lembro, esqueci o nome, eu li essa semana passada. Ele, resumindo, ele ficou atrapalhando o reinado do seu pai 10 anos. Sabe qual foi o fim de Absalão? Morto, degolado, porque ouviu o conselho do seu melhor amigo. Você se lembra de Sansão? A mulher que exercia sobre ele uma influência emocional, diz para ele: me conta qual é o seu segredo. Se amarrar minha mão, eu estou perdido. Amarrava a mão, ele destruía tudo. Se amarrar meu cabelo, eles me pegam. Amarrava o cabelo e fazia assim, destruía tudo. Aí ele disse: o meu segredo está no meu cabelo. Ela pensou: se eu amarrei e não virou, então eu vou cortar. Quem ele mais confiava, porque ele deixou de ouvir a voz de Deus pelos seus pais. Que o pai de Sansão disse para Sansão: não tocaria em nada impuro, morto, não beberia bebida alcoólica, não teria relação com mulheres de outra nação. Ele fez tudo o contrário. E quando ele estava no território do inimigo, ele foi ludibriado por alguém que ele achava que o amava. Ela cortou as tranças de Sansão. Sansão tinha 7 tranças, simbolizando um candelabro de ponta cabeça.
cortaram as tranças de Sansão. Quando Sansão levantou, ela disse: os filisteus vêm vindo. Sansão pensou: eu vou destruir eles. Destruiu nada, foi amarrado, preso, furaram os olhos dele. Ele foi rodar a roda lá para moer cereais no lugar do jumento. Ele ficou lá com a roda, ele ficou sendo humilhado, sendo chicoteado, gritavam com ele, sabe por quê? Porque ele ouviu conselhos errados, de pessoas erradas. Você tem que tentar discernir, irmão, se aquele conselho que você está ouvindo, ele vem de Deus, ele vem coincidindo com o que Deus tem para a tua vida, ou é alguém querendo meramente te dar um conselho. Querido, o que você pensa, o que você vive, muitas vezes não encaixa com o que o outro pensa e vive, mas quando você dá um conselho, você está dando um conselho segundo a sua ótica, segundo o seu entendimento, não se encaixa muitas vezes na vida do outro, que tem uma outra realidade. Nós temos que discernir, irmão, a voz daquele que tem influência emocional sobre nós. Muitas vezes está fazendo para nos agradar. Muitas vezes está falando porque quer o nosso bem, mas o nosso bem não está ali. O nosso bem está em fazer a vontade de Deus. O nosso bem está na direção de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você lembra da mulher de Potifar? Disse para José: deita comigo. José poderia pensar: eu estou aqui, o homem malemar vem, eu vou ter relação com ela, eu cuido da casa dele. Mas José falou não. José olhou e falou: não, não é isso que Deus quer para a minha vida, não é. Eu preciso fugir desse conselho, eu preciso fugir dessa palavra que não vem de Deus. Aquele que manda você largar, irmão ou irmã, vê se ele largou. E se ele largou, vê se ele está melhor que você. A sua vida não encaixa na do outro. A sua maneira de viver não encaixa na maneira de viver do outro. Cada um é cada um. Cada um paga as suas contas. Cada um tem as suas responsabilidades. Cada um tem os seus gostos. Você pode ouvir o conselho, pode ouvir sim, mas decidir, irmão, fazer exatamente como você ouviu, é você que decide. Mas pastor, eu estou perdido. Você está perdido, e quem você está buscando conselho? Quem você está parando para ouvir? Tem moral para te falar alguma coisa? É igual aquela pessoa que quer criticar o outro que está fazendo. Ele nunca fez nada, nunca construiu nada, e ele quer criticar o outro que está fazendo. Aí você vai parar por causa da crítica do outro. Você vai parar porque o outro não achou que não estava certo. Você vai mudar o seu plano, você vai mudar, irmão, para. Você tem o Espírito Santo. Aleluia. Tem conselhos que não vêm de Deus, ele veio da carne, ou ele veio embutido emocionalmente, mas veio do diabo. Nem tudo que eu acho que é para a tua vida vai ser. Não é o que eu acho, é o que Deus acha. Se você busca conselho na vida de quem não ora, de quem não jejua, de quem não tem moral, irmão, para. É por isso que tem hora que dá errado. Pastor, e quando eu peço conselho de alguém que é de Deus e dá errado? Se for de Deus, Deus vai fazer dar certo. Porque Deus pega a maldição e transforma em bênção. Deus pega a tristeza e ela salta em alegria. Com Deus não tem confusão.
Toma cuidado com os conselhos. Toma cuidado. Tinha um obreiro do ministério, outro obreiro. A igreja estava uma benção. A igreja que estava na mão dele estava uma benção, lotado de gente. E um pastor que trabalhava com ele de pedreiro, falava para ele: não é o pastor Marco, não. Ele não mora mais na região aqui, pastor. E ele tem cabelo, tá? Uns Deus deu cabelo, outros deu inteligência. E ele dizia: rapaz, o pastor faz tempo que não vem na igreja. O pastor Hélio parece que não dá atenção para você. Sabe o que ele fez? Dividiu a igreja. O outro pastor continuou no ministério que ele estava, agora mora em outra região. E ele ficou sem igreja e sem nada. Porque Deus não se agrada disso. Não se agrada. Talvez alguém está se intrometendo na tua vida financeira. Talvez alguém está se intrometendo no seu casamento. Talvez alguém está se intrometendo na sua saúde. Talvez alguém está se intrometendo na sua vida emocional, sentimental, psicológica. Talvez alguém quer colocar na tua cabeça o que ela acha que você tem que pensar. Tem gente assim, pastor? Oh, demais. E eu não vou longe, porque tem mãe e tem pai que quer fazer o filho ser que nem ele, pensar que nem ele, agir que nem ele. Pai e mãe, dá conselho. Se o teu filho não ouviu e o conselho foi bom, não ouviu, deixa quebrar a cara. Você quebrou a tua? Você passou prova? Você chorou? Não chorou? Porque o dengozinho não vai chorar. Tem hora que tem que esconder a chupeta dela, deixa chorar. É um choque de realidade. É assim, irmão. Sabe o que a águia faz com o filho dela? Quando ela acha que está pronto para aprender a voar, ela faz ele subir nas costas, ela voa. Lá em cima ela faz assim e fala: vai, agora é a tua vez. Em queda livre, ele tem que aprender a voar. Quando ela vê que não vai dar certo, ela garra com as suas garras, mas que ela põe um medinho, ela põe. De vez em quando Deus faz isso com nós, irmão. Deus fica em silêncio. Tem hora que Deus quer saber, porque assim, irmão, você já ouviu muito de Deus. Ah, pastor, será? Já, irmão, te garanto que você já ouviu. Quanto tempo você vem na igreja? Quantas pregações você já ouviu? Você não ouviu Deus falar com você? Você já ouviu falar muito. E tem hora que Deus fica em silêncio, porque Ele já falou. É só você cumprir o que Ele falou. É só você viver o que Ele falou. Mas não. Aí vem o diabo, vem os conselheiros do inferno. E aí, vou te dar um exemplo. Hoje é culto de ensino. Vou te dar um exemplo. Você está indo assim, Deus falou comigo, aí você ouve uma voz aqui, aí você começa a vir para cá, você ouve a voz ali, você começa a vir para cá, aí de repente você não sabe se é para ir para lá, se é para ir para cá, se é para ir reto, você está perdido. Tem gente que Deus abriu porta, irmão, aí você fala: pastor, não foi Deus que falou, a porta fechou. Não foi Deus que fechou a porta, não. E Deus falou. Foi você que não ouviu Deus. Se era para parar, se era para fechar, se era para mudar de atitude. Foi você que ouviu conselhos de pessoas que não tinha nada a ver com o teu propósito, irmão. Sabe o que Josué fez? Quando chegou na terra prometida, o povo já queria ir atrás dos ídolos lá. Josué falou: vocês querem ir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Se vocês quiserem ir após os ídolos dessa terra, vai, mas eu e minha casa não. Nós sabemos quem nós ouvimos e sabemos qual é o propósito para a nossa vida. Você sabe? Você é firme para dizer não? Não, mas se eu fosse você, eu metia o pé. Se eu fosse você, eu fazia isso. Se eu fosse você, irmão, não é, irmão. Eu não sei porque você ainda está ouvindo essa pessoa. Não é você. Quando Deus começou a abrir porta para nós, tinha uns que falavam, se eu fosse você, dava vontade de fechar a boca, sabe? Enfiar um papel dentro da boca. Fica quieto, eu não quero te ouvir. Nossa, pastor, o senhor é bravo. Não, irmão, porque sabe que o diabo quer que você faz? Te confundir. Aí você pensa, será que foi Deus mesmo? Será que é Deus mesmo? Por quê? Quem exerce força emocional sobre você, te diz que não é bem assim. Vamos mandar? Depois eu pego cada tópico desse e trago uma mensagem sobre. A terceira voz que nós ouvimos é a voz da nossa alma. Ouve ou não ouve? A pior delas é a voz da nossa alma. Pior do que a do diabo, pastor? Pior. Me explica esse mistério, pastor. Eu vou te explicar. Você ouve o diabo, você fala assim, não, esse comentário está meio errado. Mas a voz da tua alma é diferente. Sabe por quê? A voz da tua alma reverbera os teus traumas, os teus medos, os teus abandonos. A voz da tua alma reverbera aquela situação que você passou lá atrás. O que você viu a mãe e o pai viver. O que o seu pai falava quando te batia. Oh, irmão, deu glória lá, teu pai deu glória. É. Se chorar, vai apanhar. Já está apanhando. Você ouve dentro da tua alma as vozes que você ouviu lá na escola. Você é burro. Você não aprende. A pior voz que o ser humano ouve é da alma. Não confia nele não. Teu pai te abandonou, ele também vai te abandonar. Marido, mulher, só quer aproveitar de você. Quando você acorda animado, você olha para a tua vida, a tua alma muitas vezes fala assim, dentro do teu coração, hoje é dia tal. Lembra desse dia? Aí acaba a tua festa. Lembra o que fulano falou para você? Te para. Pastor, como é que eu silencio a voz da minha alma? Não tendo o que deve morar, só indo de vez em quando. Vamos ver se você discerniu o que eu falei. Não tendo o que deve morar, só visitando. Porque quando a tua alma está gritando, dizendo, sai daí, fala isso, joga isso, faz aquilo. Aí você chama o morador. E você diz, Espírito Santo, a minha vontade é se jogar daqui. Ele vai dizer, não, espera aí que eu vou silenciar essa voz aí. Eu vou mutar essa voz aí, eu vou mutar dentro de você. Aleluia. Quantos fracassos você já acolheu na sua vida, porque você ouviu as vozes da sua consciência.
que está reverberando o abandono que você teve. Aleluia. Aleluia. Um dia eu fui orar por uma mulher, pelo filho dela. Ela disse: pastor, ela tem um medo tão grande, tão grande, tão grande. Isso é coisa para o Fábio, terapia. Mas quando eu fui orar, eu falei assim: irmã, o medo dele, não, porque meu marido falava isso. Não, irmã, o medo dele, ele adquiriu quando você entrava para dentro do banheiro para tomar banho, e ele ficava na porta chorando com medo de você morrer lá dentro e não sair de lá de dentro. Ele começou a chorar e lembrar, e começou a chorar. Põe a mão sobre a cabeça dele. Eu falei assim: em nome de Jesus, você vai silenciar esse pensamento. Você vai silenciar essa voz de medo da tua mente, em nome de Jesus. O menino não ia na escola. Ela deixava ele lá na escola. Quando ia ver, o menino estava correndo atrás dela. Chorava, passava mal na escola. Depois desse dia acabou. Hoje a tecnologia da mídia é assim, irmão. Quem mexe com o Instagram, alguns aplicativos sabe. Você vai gravar um vídeo seu, em volta de você tem os ruídos. Dá para você aumentar a sua voz e diminuir os ruídos, para não ficar aquele barulhão em volta. Você está entendendo? Você está entendendo? O Espírito Santo quer que você muta os ruídos, abaixa, desliga os ruídos da tua alma. Desliga. Tem pessoas que têm problema com dinheiro, sabe por quê? Porque a família sempre viu a família devendo, com problemas financeiros. Pastor, isso é uma maldição? Não, irmão, é algo que talvez está dentro da pessoa, e inconscientemente isso atrapalha ela, faz crenças em sua mente. O Marco trabalha lá no cemitério, né, Marco? Se eu pegar alguns de nós aqui lá para dentro do cemitério, irmão, e apagar a luz, você sai correndo? Alguns não correm, irmão, porque desmaia. Porque a vida inteira você ouviu falar que o morto vem, que o morto puxa o pé, que o morto aparece. Só que a Bíblia diz, irmão, que ele morreu, ele não faz mais parte dessa terra. Ele não vem puxar teu pé, ele não vem de madrugada te chamar. Se vinha diabo, repreende, manda. Mas veio conforme o meu avô, repreende, manda embora. Fui expulsar um demônio de um homem uma vez, e ele era a atração da família. Só que assim, quando eles não podiam, ele quebrava tudo. Quando ele estava bonzinho, ele falava que era o tio que morreu. E falava igualzinho, que era amigo meu. Rapaz, era meu amigo que morreu. E na hora que eu cheguei na porta, ele falou assim: ah, você veio. Eu falei: vim para te mandar embora. Não, você não vai mandar embora não. Meu irmão, é meu irmão. Não é teu irmão. Põe a mão na cabeça e falei: Satanás, você não pode mentir. Para com isso, nós é amigo. Falei: Satanás, em nome de Jesus, você não pode mentir. Tortou a mão, põe a mão para trás, deu um grito. Falei: agora você sai. O diabo quer te confundir. As pessoas, muitas vezes, por não maldade, quer te dar conselho para você sair da rota de Deus. E a tua alma quer te sabotar, porque ela quer te fazer voltar ao feto. Quando você se comporta
de uma forma emocional tão agressiva ou tão destrutiva para você, é a criança que está chorando, que teve um trauma lá atrás, que foi abandonada lá atrás, que foi esquecida lá atrás. É a criança que não teve um abraço. Você tem que silenciar essa voz e dizer: isso não faz parte de mim, porque o Espírito Santo mora em mim. Ele está aqui. Meu Deus, nós temos que fazer uma oração para esse relógio. O único que não se converteu na igreja ainda. Ouça a voz de Deus, irmão. É o quarto tópico aqui. A voz de Deus. A voz de Deus, ela não é difícil de ouvir. Mas por nós termos muitas vozes na cabeça, confundimos. Porque entre as crenças limitantes ou considerantes na nossa mente, não conseguimos discernir se é a voz de Deus. Qual é a promessa de Deus para a tua vida? Mas Deus falou, pastor. Deus falou. Quando Deus fala, não traz confusão. É por isso que eu amo a Bíblia, irmão. É por isso que eu dobro o joelho, oro. E quando eu não tenho mais nada para falar, eu fico com os meus ouvidos abertos, espirituais, para ouvir Deus falar dentro da minha mente. É muito bom vir aqui um profeta e dizer: eis que eu te digo. O que está dando de profeta desviado por aí, irmão? Só que a palavra de Deus nunca desviou. A pregação da palavra de Deus nunca te desviou. Quando é de alguém que está ponhando a sua vida no altar de oração, buscando a palavra, buscando a presença de Deus. Quando você tem a liberdade de abrir e ler para ver se realmente é o que está sendo falado. Eu quero dizer para a igreja aqui, irmão, eu gostaria que tivesse todo mundo aqui do ministério inteiro. Você tem uma igreja, você tem um pastor, temos obreiros aqui sadio, irmão. Para de ir para a internet atrás de um charlatão que está por aí, irmão. Uns tal de apóstolo, não sei das quantas, para todo lado aí. Pastor, você não tem medo? Não, não tem medo não, são falsos profetas. Não paga o preço pela tua alma, não ora por você, nem te conhece. E te influencia mais do que a igreja, mais do que a palavra do pastor, mais do que a Bíblia que você ouve aqui. A Bíblia diz que Deus deu pastores para o seu povo. Deus, Ele quer que você aprenda a ouvir a sua voz e discirna a voz de Deus. Deus quer que você discirna a voz dEle. Você se lembra do profeta Elias fugindo para não ser morto? Ele ouviu Deus falar com ele, não choveu, segundo a palavra que ele falou. Ele orou, caiu fogo, agora ele foge. Por quê? As vozes que ele estava ouvindo não era a voz de Deus. Talvez ele estava ouvindo a voz do seu sentimento. Ele correu para a caverna. Lá dentro da caverna, ele ouviu o terremoto, ele viu fogo, ele viu o vento. Irmão, vento que destruía a penha. Eita ventania. Mas a Bíblia diz que Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. Mas de repente entrou uma brisa suave. E uma voz doce, humilde e mansa. O que faz aí, Elias? Entendeu? Você entendeu que Deus não precisa de barulho? Você entendeu que Deus não precisa revelar o teu número do teu CPF? Você não sabe o número do teu CPF?
Pega ele aí, olha agora. Eu tenho medo de dar meu número de CPF para os outros, irmão. Quanto mais o povo revelar ele. Se começar a revelar, para aí, não quero que fala não. Pastor, o senhor é contra é de Deus, é de Deus. Mas Deus não precisa disso para te abençoar. Deus precisa de joelho no chão e boca no pó. Deus precisa que você obedeça. Porque se você é obediente, você vem num culto como esse e ouve Deus falar. Agora, se as vozes estão na tua mente te impedindo Deus, você tem que silenciar ela. Faz uma campanha de oração, mas não faz de sal grosso não, é de oração só. Não vai passar olhinho para tudo quanto é lado não. Passa o óleo da cara no chão, orando. Chega, irmão, de tanta bagunça, fuleiragem no meio do evangelho. O povo já não crê mais na Bíblia. Crê sim, pastor, não crê. Vem ler só na igreja, como crê? Ficou a semana inteira fechada em casa. Se ela é a boca de Deus, é a palavra de Deus, por que eu não quero ouvir Deus? Não, eu vou ouvir Deus pelo pastor Hélio. Eu vou ouvir Deus pelo um obreiro. Vamos trazer um aqui que agita o povão. Aí o povão vem. Você sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu estava em Bálsamo. Na Santa Ceia eu falei, o povo não está vindo, eu vou chamar o fulano de tal para pregar. Ele prega, ele é uma bênção. E se ele tiver no cartaz, o povo vai vir. Santa Ceia. Escuta só. Lotou a igreja. Falei, nossa, olha, a igreja lotou. O pregador só gaguejou, não virou nada. E eu lá no banco, o Espírito Santo em mim, ó. O povo tem que vir tomar ceia porque está em comunhão comigo, não porque o pregador veio pregar. O povo tem que vir porque me ama, porque quer estar na minha mesa, não porque venho de fora. E Deus me dando. Se ele faz um apelo, eu aceito Jesus aquele dia. Falei, não, Jesus, nunca mais. Você precisa de pregador de fora para vir para a igreja, irmão? Precisa? Não, não, o irmão é uma bênção. E os que estão aqui não são maldição? Os que pregam aqui é maldição, não é bênção não? Se Deus traz, porque Deus colocou no coração para trazer, amém. Mas se veio, irmão, para que a igreja está meio vazia, eu vou trazer um de fora. Eu já apanhei muito para isso, irmão. Se a igreja está meio vazia e ela está fraca espiritualmente, é porque ela não está orando. A Bíblia não está sendo pregada da forma certa, ou não está entrando, ou as pessoas estão resistindo à palavra de Deus, uma coisa ou outra. Mas Deus te trouxe aqui hoje, não era para a multidão não, é para falar no meio, no seu coração. Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você, Ele quer revelar a sua palavra. Ai, calamanora sai. Aleluia. Um dia o irmão disse, mas Deus usou o profeta para falar para mim mudar daqui, mudar para tal lugar, pastor, que lá ele ia abrir a porta, só que estava demorando, aí eu voltei para cá. Mas não foi Deus que usou o profeta, pastor? Irmão, se foi Deus que usou o profeta, por que Deus não garantiu lá? Você tem que voltar. E outra, se você buscou a Deus para ir, por que você não buscou a Deus para voltar? Deus é só a hora que está te empurrando? Só a hora que vai falar que vai dar certo? Só a hora que vai beneficiar o nosso ego?
Aprenda se você está ouvindo a voz de Deus ou o eco da tua alma. Deus quer falar comigo, com você, irmão. E quando Ele está em silêncio, Ele está em silêncio. Só que Ele não está parado, Ele não está amarrado, Ele não está alienado. Se Ele está em silêncio, é porque Ele está vendo você trabalhar, você caminhar, você acreditar, você perseverar, você tendo paciência, você esperando. Não, Deus não fala mais nessa igreja não. O pastor Hélio não está sendo mais usado em profecia, eu vou para outra igreja. Você acredita que Deus me deu uma palavra de uma família aqui, lá em casa, lá eu estava lá meditando no quarto, Deus me deu uma palavra, e eu senti que o diabo estava tentando levar para a festa. Sinceramente, eu estou falando que sinceramente, não sei se foi, era forte. Aí eu falei, Deus, mas Deus falou assim, eu tenho isso com essa família, e principalmente com essa mulher. Só que você ora, porque ela está sendo convencida a não ir na igreja hoje. Aí eu falei, Deus, mas se ela não for, ela perdeu a bênção? Deus disse, não, ela retardou o que eu tinha. Porque uma palavra liberada, e ela abraçada com fé, ela faz a diferença. Aprenda a voz de Deus, irmão. Ouça a voz de Deus. Elias ouviu muito som, mas viu que a voz de Deus é doce e suave, é mansa e suave. Salmo 119, 105. A voz de Deus traz paz. Filipenses 4, 7. Eu vou ler o versículo do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Aleluia. Deus, Ele traz para você, irmão, palavra do céu. Ele ilumina, Ele clareia o teu caminho, Ele te direciona, Ele te faz entender. Você entendeu que há 3 vozes que querem impedir de você entender a voz de Deus, mas a voz de Deus traz paz, a voz de Deus traz certeza, traz fé. A voz de Deus faz brotar água no meio do deserto. A voz de Deus abre a porta onde não tem. Aleluia. A voz de Deus te surpreende. A voz de Deus faz milagre. Oh glória, se Deus falou, irmão, quem é aquele que quer falar contra? Aleluia, como diz Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, se a voz de Deus diz que você vai ser, irmão, quem pode dizer que você não vai ser? Se Deus falou que você vai chegar, quem pode dizer que você não vai chegar, irmão? Eu quero te dizer nesta noite, ouça a voz de Deus, adquira a voz de Deus, viva pela voz de Deus. Pastor, mas estão falando isso, estão falando aquilo, querido, ouve a voz de Deus e vai, aleluia, não fecha a porta que Ele abre, não atrapalha Deus trabalhar, simplesmente porque as suas emoções não estão coincidindo com aquilo que você aprendeu. Som. Deus manda Elias para uma terra. Ele disse assim, ó, vai para Sarepta, que eu já ordenei uma viúva que te alimenta. É contraditório isso, não é? Uma viúva, numa terra de escassez, que não chovia,
Como essa mulher pode me alimentar? Irmão, se Deus te mandar, aleluia, Deus vai mandar, nem que for um macumbeiro levar, mas Ele vai mandar. Deus vai sustentar, vai segurar na tua mão. Nós passamos um deserto, eu e minha família, passamos pelo fundo da agulha, sofremos, mas o Deus que nos chamou, nos mandou ir, Ele garantiu tudo, Ele foi junto, Ele segurou na mão, Ele não desamparou, aleluia, oh glória a Deus. Se Deus é Deus que está falando, Ele vai garantir, irmão. Ele colocou o nome dEle patente nessa palavra. Ele vai te dar a vitória no meio dessa situação. Eu gostaria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. Qual a voz que você está ouvindo? Quem está exercendo autoridade emocional ou espiritual sobre você? Você está alegre, mas alguém que você gosta, de repente te joga por terra, fala palavras que você não gostaria de ouvir, de repente você fica caída para baixo. Será que a voz dele é a voz de Deus? Será que a voz dela é a voz de Deus? Alguém que te rebaixa com palavras, a voz dessa pessoa é a voz de Deus? Não, pastor, não é. Então, irmão, dá beijinho no ombro e sai. O que tem que me atingir é só a voz de Deus. O que tem que me mover é só a voz de Deus. O que tem que me desanimar, se tiver que desanimar, é só a voz de Deus. O que tem que me motivar é a voz de Deus. Se não tem a voz de Deus, irmão, não quero ouvir. E se eu ouvir, eu vou ter um filtro na minha mente e saber que não foi Deus que falou. Então não vou acreditar, então não vou viver por aquilo. Eu vou viver pela voz de Deus, pela vontade de Deus. A Bíblia diz: se atentamente ouvir a minha voz e fazer tudo que está escrito no livro dessa lei, então todas as bênçãos te alcançarão. Busca a Deus. Eu estou sentindo a igreja receber esta palavra. Eu estou sentindo o irmão, irmã que vai buscar Deus na madrugada, vai querer ouvir Deus. Feche seus olhos. Eu peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta. Fala com a tua igreja, Jesus. Fala na alma da tua igreja, Jesus. Fala no profundo da alma da tua igreja, Jesus. Senhor, tua graça, receba a graça de Deus, receba o poder de Deus. O Senhor está silenciando essas vozes. Receba o toque de Deus sobre a tua vida. Ai, camanso, labachai. Receba o poder de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Nosso tempo se foi. Glória a Deus. Terça-feira, culto, 7:50. Quinta-feira, no Alvorada, 8h. Sexta-feira aqui, 7:50. No sábado, nós vamos ter aqui uma reunião com todos os obreiros e obreiras. É um encontro, obreiros e obreiras. Cada um traz aí um café, um salgado, alguma coisa, e a gente vai sentar à mesa e nós vamos bater um papo, conversar,
Fala coisas de Deus. Obreiros, esposas. Pastor, meus filhos. Eu vou ver se algumas jovens ficam com eles ali na escolinha. Para você que não tem onde deixar, poder trazer. Amém? Rapidinho, os jovens vão fazer aqui o sorteio de uma cesta. Glória a Deus. Caiu o meu aí, ó. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Os jovens fez essa cesta de chocolate em prol do congresso deles, que vai ser em julho, amém? Eu quero chamar alguma... Seu filho, o pequenininho, Vou pegar aqui um neném para sortear, amém? Quero agradecer os jovens que venderam, os irmãos que compraram, amém? Glória a Deus. Não. Quem ganhou foi um jovem da nossa igreja, o Murilo. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe o Murilo. Irmão, tem alguém que fez aniversário essa semana? Pra gente orar. Oi? Já manda aqui para orar. Vamos orar. Vem, traz pra cá. Cadê ela? Mais alguém fez aniversário? Ou vai fazer amanhã? É o nosso irmão. Glória a Deus. É do Murilo, hein? Vixe, agora tem 4 lá querendo. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Não tem? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o seu filho, ó Deus querido, e a sua filha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e pedimos que a sua bênção seja sobre os teus servos. Pai, que a tua mão de poder levantada, Senhor, sobre eles, ó Deus querido, multiplica, Pai, as bênçãos que o Senhor tem, ó Deus querido, prometido a eles. Que os seus dias de vida sejam dias de bênçãos, ó Deus, muitos dias alegres em sua presença. Em nome de Jesus, que a bênção, a paz, a prosperidade do teu Espírito esteja sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Tem mais algum recado? Não tem? Acabou? O chá, irmão. Chá das mulheres. Amém? Está acabando os convites. Tem poucos convites. Vai ser limitado porque não cabe o tanto de gente que talvez vai querer, né? Não vai caber. Então, nós limitamos por 200 pessoas, tá? Amém? Então, procura aí a Fran. Não sei quem mais está vendendo. Você está vendendo? As irmãs estão vendendo? Todas as irmãs estão vendendo. Então, procura as irmãs. E falta quanto? Vocês sabem me dizer? Sabe me dizer, Leandro? Falta 36 para dar os 200? Falta 36. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Digam. Amém. Domingo é culto com a direção das irmãs do ciclo de oração.